Fala, gente linda, professor Juarez para mais uma aula de geografia. E hoje, vamos trabalhar um pouquinho com diplomacia, organizações multilaterais, entender um pouquinho o que é isso, para que funciona essa parada aí, que tem um nome esquisito, tá? Primeiro de tudo, a diplomacia, galera, o que é ser diplomático, o que é a diplomacia em si, tá? A gente vai lembrar que nos estudos que a gente estava fazendo, nós discutimos muito sobre conflitos, porque se tratavam de estratégias geopolíticas mais antigas, tá? De um tempo para cá, o conflito ele se tornou cada vez mais problemático, porque o poder bélico, as armas, elas se tornaram melhores, a tecnologia evoluiu, tá? Então essa evolução faz com que o impacto de um conflito seja muito maior. Para isso que a gente vai criar relações que são diplomáticas. Por isso que a gente vai criar a diplomacia, tá? O que a diplomacia ela faz pra gente, ela gera pra gente nessa perspectiva de maior tecnologia, de maior integração? Ela cria relações que são mais estáveis, ela cria relações que são mais saudáveis, tá? E ela vai nascer principalmente para evitar o quê? Os conflitos armados, beleza? A ideia é essa. Evitar conflitos, evitar um embate direto, porque o embate direto não traz um prejuízo só para os países que estão envolvidos nele, mas o embate direto também traz prejuízos que são econômicos, também traz prejuízos que são da circulação econômica de dinheiro, de mercadorias, de capitais, enfim, prejudica de alguma maneira todos os outros espaços, beleza? E aí, a gente passa a ter essa cooperação maior, a gente passa a ter essa coordenação maior, principalmente para contornar esses conflitos, para evitar esses rompimentos, para melhorar essas relações internacionais, tá bom? Uma coisa legal aqui da gente destacar é que muitas vezes, essa diplomacia cabe a especialistas que vão trabalhar ali dentro de órgãos, de organizações que não são necessariamente do Estado, tá? Óbvio que a gente tem o Estado dentro desse processo, mas muitas vezes órgãos que não são do Estado. E quando a gente fala desses órgãos do Estado, que não são do Estado, a gente vai falar desses órgãos que são multilaterais, beleza? Que funcionam a partir de uma integração de vários países para que o seu funcionamento seja concreto, para que o seu funcionamento seja verdadeiro e eficiente, tá bom? Então, a gente passou com essa diplomacia, funcionando em escala global, a ter relações mais próximas quando nós falamos sobre as trocas comerciais, quando nós falamos sobre a questão da cultura, de um lugar indo para o outro e tudo mais, nesse mundo global, e também das relações étnicos e populacionais, beleza? As pessoas também passam a transitar, passam a viajar, não nesse momento que a gente vive agora de pandemia, óbvio, mas num mundo normal é essa relação que a gente tem, tá? De uma integração maior, graças à diplomacia, à conversa, à troca, a acordos que vão evitar os conflitos, tá bom? Olha aqui, gente, é legal a gente destacar que essas organizações, que não são governamentais, são organizações multilaterais, tá? Elas vão nascer principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Pô, olha aí o que eu tô falando para vocês. Segunda Guerra Mundial. Meu irmão, deu ruim, deu guerra, destruição de determinados espaços do nosso planeta. E essa destruição, ninguém mais quer um tipo de destruição dessa forma. É por isso que a gente não fala de uma Terceira Guerra Mundial. A gente fala de guerras de outras maneiras, em pequenas escalas e tal, mas uma Terceira Guerra Mundial é algo muito difícil de se acontecer. Uma guerra entre superpotências é algo muito difícil de se acontecer hoje, por conta dos problemas econômicos que uma guerra geraria, beleza? Então a gente vai falar que essas organizações multilaterais, elas nascem principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Num contexto muito maior de cooperação. Galera, existe ainda disputa entre os espaços? É óbvio que existe. Sempre vai existir disputa entre os espaços. Sempre vai existir disputa entre as pessoas. Sempre vai existir disputa. Porque alguém quer ser melhor que o outro. Beleza. Só que a cooperação também passou a fazer parte. Então, mesmo que exista disputa, existe cooperação entre as partes. Como a gente estava conversando em aulas passadas. Nós temos hoje em dia Estados Unidos muito poderoso, nós temos a China muito poderosa. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que a China e os Estados Unidos trocam comercialmente?
Respondeu já? É óbvio que sim. China e Estados Unidos trocam coisas, trocam capitais, trocam em relação a mercadorias, trocam em relação a tecnologias. Por que isso acontece? Porque os acordos diplomáticos, a cooperação, ela funciona de um modo bem interessante, mesmo que exista a competição, beleza? Então, diferentes espaços passam a ser favorecidos com isso, tá bom? Nós temos, criações, né, de relações internacionais entre diferentes países, beleza? E essas organizações, como eu já falei, elas são não governamentais, ou seja, não existe um Estado, não existe um país que seja o principal ou que coordene essas estruturas, tá? Tem uns mais influentes lá dentro? Claro que tem. Tem outros menos influentes? Claro que sim, tá? Mas não existe um país sendo o grande líder, o grande promotor aí das decisões que esses espaços vão tomar, tá bom? Olha só, galera, então, esses órgãos aí, né, oficiais, eles vão promover todos os acordos, tratados, buscando essa cooperação para melhorar os países, melhorar a vida dos membros, tá? Melhorar quando a gente fala da questão econômica, melhorar quando a gente fala da questão política, melhorar quando a gente fala da questão social, e isso vai envolver desde a agricultura até o processo de comercialização de coisas básicas, beleza? Então a gente vai ter toda uma integração gerida muitas vezes por essas organizações, tá? Por exemplo, essa aqui. Conhece esse símbolozinho aqui, galera? Conhece? Símbolozinho bonito? Esse símbolo é da ONU, da Organização das Nações Unidas, tá? E a ONU hoje é um órgão multilateral importantíssimo. Ela reúne hoje 193 países, beleza? Nós temos 193 membros da ONU, tá? Claro que alguns mais influentes e outros menos influentes, como a gente falou, mas são 193 países que tentam criar acordos, que tentam criar relações sempre baseadas na diplomacia, beleza? No papo, nas trocas, sempre baseado em algo que não leve ao conflito, beleza? Essa é a ideia da ONU, para que possa melhorar o quê? As relações econômicas, políticas, sociais e diversas outras relações. Como, por exemplo, eu posso mostrar para vocês aqui. Olha só que maneiro. A ONU, ela tem várias secretarias, ela tem vários secretariados, ela tem vários órgãos, organismos dentro dela. Ela não é uma coisa só. Beleza? A ONU é um grande órgão que tem vários outros dentro dela. Por exemplo, nós temos a FAO, responsável aí pela questão da alimentação e da agricultura. Nós temos a Unesco, responsável pela cultura, pela educação, pela ciência. Nós temos a Unicef, que é responsável aí pelas crianças, né, pela infância, numa escala mundial que eu estou falando, não é local não. Nós temos agora a importantíssima Organização Mundial da Saúde, a OMS, que é sem dúvida nenhuma, um dos órgãos mais importantes nesse momento da pandemia. Nós temos, o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, tá vendo? Então a ideia é de crescimento coletivo. Nós temos aqui, o PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Então são várias preocupações que esses órgãos vão trabalhar, beleza? São várias preocupações que esses órgãos vão ter, tá? E todas essas preocupações, elas não envolvem um país ou dois, elas envolvem vários, centenas de países, para que toda essa ação seja mais coletiva e seja mais participativa. Show de bola? Galera, dentro dessa realidade, para a gente finalizar, tá? A gente vai ter, por exemplo, né, até mesmo questões bélicas sendo tratadas, até mesmo questões militares sendo tratadas. Por exemplo, nós temos o Conselho de Segurança da ONU. Aí tu vai perguntar, tá, pô, maneiro, mas o que é o Conselho de Segurança da ONU? Galera, esse espaço é onde eles discutem as ações militares que estão acontecendo no mundo, as ações que podem ser permitidas ou não, tá? Eles discutem, né, a influência dentro dos espaços diferentes, tá? E é óbvio que aqui a gente vai ter uma segregação bem grande, inclusive, tá? A gente tem vários países formando, né, o Conselho de Segurança. Só que a maior parte dos países que formam o Conselho são de países temporários, são de países convidados. Nós temos 15 países convidados que trocam ali de 2 em 2 anos, tá? Inclusive o Brasil não é um dos convidados atualmente, tá? Mas nós temos 5 países que são membros definitivos do Conselho de Segurança da ONU.
a gente vai ter os Estados Unidos, a França, Reino Unido, a Rússia e a China, beleza? Hoje, 5 nações das mais poderosas militarmente falando do mundo que controlam esse Conselho de Segurança e que vão gerenciar aí as guerras e os conflitos que vêm acontecendo no mundo, beleza? Tranquilo? Então, é isso, estamos sossegados. Qualquer dúvida, qualquer problema, me procurem, seja pelo Teams, seja pessoalmente, tá bom, galera? A gente se fala numa próxima aula. Beijo, beijo, tchau, tchau, tamo junto.